Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, juntos para mais uma quarta da bênção, para honra e glória do nosso Senhor. Espero que você esteja bem, tá? Hoje uma palavra poderosa da parte de Deus para minha e para sua vida, tá? Eu acredito que todo cristão passa por isso, tá? Pelo que, pastora Camila? Pela luta interior. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá joia? Mas o que a quarta da bênção tem a ver com a luta interior? Vocês vão entender também, tá bem? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus justo, Deus fiel e Deus santo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos, Pai, para ouvir a Sua palavra, Senhor. Seja conosco, se faça presente, alcança, meu Deus, as pessoas que estão aqui comigo neste momento, Pai, querendo, precisando, com fome e sede da Sua palavra, precisando de um direcionamento, meu Deus. Então, seja conosco, nos abençoe, Pai. Alcance o seu povo, Senhor, faz a obra, restaura, Pai, abençoa e prospera, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, igreja. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a luta interior, tá? E eu quero começar indo com vocês lá em Romanos 7, 19, tá? Que diz o seguinte, aqui é Paulo, tá, igreja? Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Entenderam? Eu não faço o bem que eu quero fazer o bem, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. E é aí que vem a luta interior, né? Eu até indico vocês lerem, tá? Toda essa passagem que vai de Romanos 7, tá? Capítulo 7, do 14 ao 25. Então, vocês vão perceber que não sou eu, não é só você que passa por esse conflito interno. Poxa, eu não quero pecar, eu não quero fazer o mal, né? Eu sei, eu conheço as leis do Senhor, conheço os mandamentos, eu sei aquilo que agrada a Deus, mas eu não consigo, né? Eu não consigo fazer. Eu até começo bem, mas eu não me mantenho firme. Então, igreja, Paulo também passou por isso, né? Paulo passou por isso. Isso significa, né, que o Senhor, ele já sabia, por isso que está aqui. O Senhor, ele já sabia que nós passaríamos por este conflito interno. E, igreja, é aí que tá. Nós precisamos ter consciência, né? Qual é a sua luta interna hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Qual tem sido a sua luta interna? O que você precisa vencer? Qual o pecado? Qual é a fraqueza? Qual é a limitação que você precisa vencer? E o que você tem feito com isso? Entendeu? Porque muitas vezes, igreja, nós precisamos tomar decisão, né? Eu já passei por isso na época da bebida. Então, assim, eu sabia que beber me fazia cair, era a minha fraqueza, né? E que era eu beber, coisa errada acontecia, dava ruim, vamos se dizer, né? É beber e falar, vai dar ruim. Eu já sabia disso, eu já tinha tomado consciência, mas eu não queria,
na época, né, lá atrás, há anos atrás, né, para a glória do Senhor. Mas quando eu tomei, né, eu bebia e aí acontecia uma coisa ruim, era envergonhada, o inimigo envergonhava, porque Deus, ele não tem prazer em envergonhar ninguém, mas o inimigo tem, né? E quando eu tô bebendo, eu tô agradando a quem? Eu te pergunto hoje, quando você bebe, você está agradando a quem? A Deus é que não é, né? É a carne que tá gritando, é o desejo da carne. Ah, mas o que que tem beber um pouquinho? Igreja, isso vai de cada um. Não vamos entrar nesse mérito. Eu estou falando que para mim, né, Deus não permitiu porque era uma fraqueza e era uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer um estrago, né? Tanto que eu já postei aí, tem um vídeo falando né, o meu testemunho sobre a libertação de pactos e bebidas, porque sim, a bebida me fazia muito mal e era uma porta aberta que o inimigo entrava, né? Então, quando eu tomei consciência e eu vi que eu achava que eu não conseguia viver sem, eu pedi ajuda para o Espírito Santo, porque sozinha eu não ia conseguir. E foi uma decisão, tá? Foi uma decisão. A primeira coisa é tomar consciência, isso me faz mal e eu decido não querer mais. Então, Espírito Santo, me ajude. E o que eu fazia? Né? Eu orava, eu jejuava, eu tinha uma vida, né, com o Senhor, ou seja, a minha vida passou a ser dominada pelo Espírito Santo. Aí as coisas mudam. Então existe uma diferença, né? Quando eu tô ali na fraqueza, no pecado, caindo, opa, essa vida não está sendo dominada pelo Espírito Santo. Ela está sendo dominada pela carne, pelos desejos da carne, pela natureza humana, né? Mas uma vida com Cristo, uma vida de intimidade. Eu não estou falando daquela pessoa que só vai aos cultos no domingo, né? Se alimenta, saiu dali, da porta para fora, já nem abre a Bíblia, né? Ou nem faz um devocional, ou nem tem uma intimidade com Deus. Então, assim, não dá para dizer que tem uma vida ali dominada pelo Espírito Santo, principalmente se você sabe que tá tendo essas fraquezas, né? Que você não está agradando a Deus, porque a gente sabe quando a gente desagrada a Deus, é pra gente saber, né? Se tá aí na bebedeira, se tá aí na farra, no adultério, ou seja aí na prostituição, na fornicação, nos sites ali, né, pornográficos, enfim, a gente sabe quando a gente tá desagradando a Deus, né? Ou até mesmo no nosso pensar. Então, assim, se você sabe que está desagradando a Deus a tal ponto e continua, não faz o mínimo de esforço, aí já se tornou uma iniquidade, né? É diferente daquele cristão que está na luta por uma libertação, tá? Então Deus sabe do seu processo. Deus conhece a sua vontade, o esforço que você está fazendo. E é lógico que Ele quer te ajudar nesse sentido, tá? Só que Ele também sabe como tá seu coração. O que você está fazendo para se libertar? O que você está fazendo para não deixar a natureza humana gritar, né? E eu quero ir ali em Romanos 7, 24, 25, que diz o seguinte: como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Presta atenção, aqui já está dizendo como sou infeliz, porque aquele que vive no pecado, que vive na iniquidade, desagradando a Deus, é infeliz, não tem paz, é infeliz porque falta paz,
falta a presença do Espírito Santo, né? E aqui ainda fala: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Qual é a primeira morte? Morte espiritual. A primeira morte é a morte espiritual, entendeu? Quero ir com vocês ali agora para o 25. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem me livrará? Jesus Cristo, né? Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E quem serve a lei do pecado é escravo do pecado. Não queira, meus queridos, não queira ser escravo do pecado, tá? E para isso, o que precisa acontecer? Humildade. Humildade para reconhecer, já falei aqui, né, da importância de reconhecer os pecados, reconhecer as iniquidades, as fraquezas, as limitações, para se arrepender, né, e pedir perdão para Deus, se reconciliar com Deus e começar a ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Como é bom ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Por que que é bom? Porque gente, ele é tão real, que quando a gente vai fazer algo que desagrada a Deus, que desagrada ao Espírito Santo, dá um incômodo. Ele é a maneira que ele tem de falar. Ele tem diversas maneiras de falar. Ele sabe como falar comigo, de uma maneira que eu vá entender. Ele sabe falar com o pastor Evanildo, da maneira que o pastor Evanildo vai entender. Ele sabe falar com você, entendeu? É só você dar lugar para ele, tá? E eu te digo mais, eu sei que tem pessoas aí que até escuta, né, a voz de Deus como um alerta, né? Deus, ele avisa antes dele entregar para o inimigo, ou ele chama, ele vê que aquela pessoa tá longe, ele chama, ele tem uma obra na vida daquela pessoa, né? Então, assim, dependendo do dom, né? Tem pessoas aí que ainda não são cristãs, mas que já têm dons. Os dons, eles são liberados, né? Deus já libera os dons. Então, assim, mas lógico que é para usar na obra dele, né? Não é para usar ali com o inimigo, tá certo? Então, Deus, ele tem uma obra na minha vida, na sua vida. Então, às vezes a pessoa nem é cristã ainda e Deus dá um jeitinho de falar com ela, sabe? De uma maneira que a pessoa não vai ter dúvida, claro. Porque hoje em dia tá difícil, né? É tantos falsos profetas, tantas pessoas, né? Usando o nome de Deus em vão, né? Então, assim, vale a pena querer ter uma vida regida pelo Espírito Santo, porque aí não tem bandeja de Satanás para te enganar. Não tem bandeja de Satanás para te enganar quando você tem uma vida regida pelo Espírito Santo. Mas às vezes a cegueira é tão grande que a pessoa não tem paciência para esperar o banquete de Deus. Eu, igreja, se eu não tivesse paciência, na verdade eu nem digo paciência, é fé, temor. Eu queria obedecer a Deus, eu quero sempre obedecer a Deus, né? Então eu já sabia que não era para sair da cidade e tudo, e aparecia tudo quanto é oportunidade para mim sair da cidade, igreja. E por temor, né, em desobedecer a Deus, porque eu sabia que se eu desobedecesse, viria as consequências, sabe? Viria as consequências. Então, vale a pena ter uma vida com Cristo, tá? E eu até te pergunto, não estava planejado, mas eu quero te perguntar, como tem sido a sua vida de devocional com o Senhor, né? Então eu te digo, não leve uma vida de devocional no automático, né? Hoje tem muitos devocionais, né, livrinhos e tal, para nos ajudar,
a fazer um devocional e tal, mas vá além. Tenha sim o seu livro de devocional ali para te orientar, mas tenha a sua intimidade com Deus. Não deixe de ter o seu momento no secreto com o Senhor, tá bem? Dê prioridade, tá joia? Quero ler ali Romanos 8, né, capítulo 8, verso 5, que diz o seguinte: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Glória a Deus por isso. Vamos lá agora em Romanos 8:17, né? Romanos 8:17, que diz o seguinte: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia, irmãos, aqui fala das bênçãos do Senhor. Então, assim, lembra que eu já falei uma vez? Filhos e criatura, aquele que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, não levantou a mãozinha ali, né? Não desceu as águas e tal, ainda é criatura. Criatura, filhos é aquele que já levantou a mão, aceitou Jesus, entendeu? Esses sim terão ali, né? Receberão as bênçãos do Senhor. Tá joia? E quando fala que a gente tem parte no sofrimento, né? São as perseguições que a gente passa, né? Porque o inimigo, ele vem pra cima mesmo. Ele vem pra cima com força, principalmente quando ele sabe a obra que Deus tem, né? A promessa que Deus tem na vida daquele cristão. Então, automaticamente é uma luta, né? Mas eu te digo, antes passar na luta, passar na prova com Cristo do que sem Ele, tá joia? Então, igreja, esta é a palavra de hoje, tá? Então, assim, faça uma reflexão, qual tem sido a sua luta interior e queira ter uma vida dominada pelo Espírito Santo e não uma vida dominada pela natureza humana. Tá joia? Então essa é a palavra, igreja. Tome posse, reflita, tenha uma vida de intimidade com Deus, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, tá bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Compartilhe essa palavra, porque as bênçãos do Senhor são para ser compartilhadas, tá? Deus, Ele nos abençoa para abençoarmos vida, tá joia? Fiquem com Deus e até a próxima quarta, se Deus quiser.